Corinthians e Portuguesa se enfrentam amanhã no Canindé, às 8h30 da noite, e eu vou separar um tempinho do meu dia aqui para tentar fazer uma prévia sobre o jogo de amanhã, o que a gente pode esperar, o que a Portuguesa tem preparada para o Corinthians. Eu, sinceramente, não faço ideia, não acompanhei nenhum jogo da Portuguesa nesse Campeonato Paulista, mas é indiscutível a boa campanha que o time fez na primeira fase. Então, chega junto pra gente preparar essa análise, fazer essa prévia, esse pré-jogo, e vai ter pós-jogo e a gente vai bater muito sobre o que eu falei no pré-jogo, o que aconteceu no jogo e no pós-jogo confrontar as possíveis ideias que a gente pode deixar aqui. Fechou? Pra você que tá chegando no canal agora, se inscreve aqui embaixo, considera deixar seu like, é muito importante pra divulgação do canal e vambora. Então, galera, amanhã enfrentam-se aí no Canindé. Vai ser, inclusive, minha primeira vez no estádio do Canindé para um jogo oficial. Não tive a oportunidade de ir quando pequeno no estádio do Canindé. As partidas que eu acompanhei, eu comecei a acompanhar o Corinthians eram majoritariamente no Pacaembu e Morumbi. Aí depois daquela época de gestão do São Paulo, teve toda aquela briga por 10%, o Corinthians parou de jogar no Morumbi. Minha infância foi indo ao Pacaembu, então eu não tive o prazer de conhecer ainda o estádio do Canindé. Muita gente gosta do estádio do Canindé, eu acho que é uma parada muito sentimental ali, uma parada meio saudosista até. Mas o estádio do Canindé parece ser muito bom, parece ser meio nostálgico até para as gerações mais velhas, e eu tenho muita vontade, então tô feliz de conhecer o estádio do Canindé. E eu não sei, sinceramente, o que esperar. E eu não sei o que esperar não é nem só da Portuguesa, é não saber o que esperar do Corinthians é desesperador também, né? A gente vem tendo jogos do Corinthians muito consistentes e isso tem que ser falado. Então, o Corinthians tem surpreendido na forma como tem se postado nos últimos jogos, tem conquistado pontos fora de casa, é verdade. Então, eu tô bem satisfeito com a atuação dos últimos jogos, mas eu acho que é inevitável a gente se prender no fato de que quando o Corinthians enfrentou time de menores expressão, perdão, no ano passado, deu uma relaxada. A gente teve esse problema em várias competições, e aí principalmente no Campeonato Brasileiro, quando a gente fala de pontos corridos, mas a gente também pode falar da pré-Libertadores, por que não? A gente perdeu para o Barcelona de Guayaquil. Acho que o Corinthians teve um erro preponderante nessa história de Libertadores, perdão, que foi subestimar o adversário. Acho que a gente achou que dava pra segurar, fazer meio que um banho-maria lá no Equador. Quando viu, tava 3-0, já não tinha mais o que fazer, Memphis revoltado, eu lembro exatamente como foi aquele jogo. Então, tentou correr atrás do resultado aqui, mas não conseguiu. Então, acho que o ponto principal, que é um ponto que o Corinthians tem evoluído, e eu espero ver amanhã em jogo, é a postura. É a postura contra um time de menor expressão. A Portuguesa, claro, é um time mega tradicional, principalmente no estado de São Paulo, mas é a Portuguesa, né? Os últimos anos da Portuguesa mostram exatamente onde o clube tá, administrativamente e esportivamente. Então, a Portuguesa é uma surpresa nesse campeonato, não só pela manutenção, mas pela classificação também. A Portuguesa fez uma primeira fase muito consistente, então vai ser um desafio legal. Eu acho que dentre os adversários possíveis que o Corinthians podia pegar, ele pegou talvez um dos menos piores, né? Porque o Santos vai pegar o Novo Horizontino, se eu não me engano, que é o terror. O São Paulo vai pegar o Red Bull Bragantino. É verdade que o Palmeiras pega o Capivariano também, que é bem enfraquecido, mas enfim, eu acho que a Portuguesa e o Capivariano têm um nível de jogo, um nível de equipe, e tiveram níveis de atuação também na primeira fase do campeonato muito parecidas. E aí eu acho que vale pra esse jogo a gente já começar a entender que virou mata-mata. E aí também é um outro ponto muito importante. O Corinthians tem se transformado, ou o ano passado se transformou em fase de mata-mata, principalmente do Campeonato Paulista. O Corinthians, historicamente, contra equipes como, por exemplo, o Mirassol, a gente sabe como é, passa veneno, passa raiva. Ano passado pegamos o Mirassol no mata-mata, se eu não me engano foi nas oitavas ou nas quartas, eu não lembro se foi Mirassol e Santos ou Santos e Mirassol, mas a gente passeou contra o Mirassol, e aí dá pra ver que o time, ele se mobiliza realmente, ou se mobilizava de uma forma diferente. Eu tô tentando deixar muito claro aqui de que a minha crítica é o ano passado e eu quero que não se repita esse ano. Então, uma coisa que eu fiquei muito feliz esse ano, por exemplo, semana retrasada, semana passada, sei lá, eu tava no estádio, inclusive, um time que foi pedra no sapato historicamente do Corinthians é o Bragantino. A gente sabe que é um inferno ganhar do Bragantino, Itaquera ou no Nabi Abichedi, enfim, onde for. É muito chato ganhar do Bragantino. E o Corinthians ganhou de forma convincente do Bragantino na semana passada. Então,
Tem me surpreendido a postura do Corinthians. Agora o Corinthians acaba de ganhar do Atlético Paranaense também. Ontem à noite saiu o pós-jogo, né? Então saiu aqueles highlights, o bastidores do Corinthians. E o Ranielli falou uma coisa que eu julgo importantíssima e que eu acho que eu tava sentindo um pouco de falta, que é: a gente tem que vir aqui dentro, buscar os 3 pontos e meter o pé. Ir embora, vambora. Não interessa, tiver que gol de mão, falar com a arbitragem, os caras tão puto. Foda-se. A gente tem que pegar os 3 pontos e ir embora. Eu acho que essa é a mentalidade. Eu acho que o Corinthians tá amadurecendo. Eu acho que o mais importante é isso. O Corinthians tá amadurecendo como time, como equipe. A galera tem muito esse lance de família e tal. A galera realmente tá muito unida. O time do Corinthians é um time muito unido. Dá pra ver que eles dão bem na resenha, no dia a dia. Dá pra ver que é nitidamente um ambiente bem saudável entre os jogadores. Mas, mais importante do que isso, eles estão criando casca como elenco, como grupo. E aí, é até uma outra coisa que eu queria abordar. O Corinthians, ele finalmente, depois de bastante tempo, parece que tá formando um elenco minimamente razoável, né? Então a gente tem pelo menos uma peça ali que dá pra alterar sem cair tanto a qualidade. Eu acho que a única ressalva ainda fica na lateral direita. O Pedro Milans ainda não se demonstrou, não demonstrou o nível que ele pode atuar. E eu acho que também é muito difícil pra ele, meio injusto essa avaliação tão precoce pelo nível de atuação que o Mateuzinho vem tendo. Mas, cara, se a gente pegar o time do Corinthians, Hugo Souza cotado em seleção, os dois laterais cotados em seleção, Matheus Bidu e Mateuzinho. Não é loucura cotá-los em seleção. Eu não tô falando que tem que convocar, mas não é absurdo cotá-los em seleção. Acho muito difícil encontrar laterais esquerdos ou direitos que sejam melhores do que eles atualmente, principalmente dentro do cenário nacional. Eu acho que o Matheus Bidu vem jogando mais do que o Alexandro, por exemplo, que é, sei lá, talvez cotado a titular na seleção brasileira. Acho que o Mateuzinho joga mais do que o Wesley, que foi pra Roma, se eu não me engano agora tá machucado. A dupla de zaga, eu acho que é precoce e eu acho que a zaga da seleção, obviamente, é muito mais robusta, então eu acho que flerta com a loucura querer Gustavo Henrique e Gabriel Paulista na dupla de zaga da seleção brasileira, ou em um deles ser convocado, pelo menos, porque a gente tá muito bem servido na seleção. Mas eles estão tendo regularidade. Regularidade é muito forte porque o Gabriel Paulista acabou de chegar. Mas o Gustavo Henrique tá tendo uma regularidade de seleção brasileira, de altíssimo nível. Como o ano passado teve Léo Ortiz, teve Léo Pereira do Flamengo, dupla de zaga muito bom, muito boa. Como faz o Gustavo Gomes do Palmeiras ser ídolo no futebol, ser um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro dos tempos modernos. Então, assim, eu acho que o Gustavo Henrique tá tendo uma constância muito grande, uma regularidade muito grande, que pode credenciar ele aqui daqui a um tempo para uma seleção brasileira, mas, de novo, é verdade que a seleção tá muito bem servida de zagueiro. Então, a gente tem Militão, que provavelmente vai fazer a lateral direita, nem vai fazer a zaga, Gabriel Magalhães, tem o Marquinhos, tem Thiago Silva, enfim, tem vários zagueiros aí que são quase que incontestáveis. Tem o próprio Murilo, que saiu do Corinthians e foi pro Nottingham Forest, mas assim, acho que o Brasil tá muito bem servido de zagueiros, mas a gente tem uma zaga muito sólida. Hoje em dia o Corinthians tem uma zaga muito sólida e isso é muito importante. O ponto de atenção também fica ali no meio-campo. Eu acho que o Corinthians tem que prestar atenção nesse meio-campo. Hoje a gente tem uma sensação de que o meio-campo tá recheado por ter um volume de atletas grande, mas se a gente levar em consideração que tem alguns atletas que fazem muitas funções, como é o caso do Bidon, por exemplo, ele faz o segundo homem, faz um 8, faz um 10 em alguns momentos e tal. A tendência é que a gente perca o Bidon nos próximos meses, e aí a gente tá falando de perder um cara mega versátil e que vai ser muito difícil pra recompor, tanto em qualidade quanto em intensidade. Então a gente tem o André também, que já tá começando a entrar no radar de times europeus, mas qual que é o meio-campo principal do Corinthians hoje? Se você pudesse escalar o meio de campo titular pra um jogo de mata-mata de Libertadores, um jogo mega grande, qual seria o meio de campo titular do Corinthians hoje? Seria Ranielli, seria Bidon e Garro? Ranielli, Matheus Pereira e Bidon sem Garro? Ou coloca Ranielli, Matheus Pereira, Bidon e Garro, joga num 4-4-2? Joga num 4-3-3 e coloca um Caio César na ponta? Tem que entender também, agora acabou de chegar um marroquino, né? O Zacaria Labiab, sei lá o nome dele. Mas enfim, chegou mais um meio-campista aí pra somar, uma carteirada do Memphis aí. O Dorival falou que não pediu e tal, e o Memphis bancou. Eu acho que isso já entra num próximo tema do vídeo e do Corinthians atual, que é o Memphis bancando uma contratação e sugerindo uma contratação e falando pra contratar diretamente com o Marcelo Paz, pelo que saiu na mídia, em meio a uma possível negociação de renovação com ele. Então, eu acho que o Memphis indicar um meio campo de confiança dele pra vir pro Corinthians vai muito de encontro com o que ele quer pros próximos tempos.
e transmite a sensação de que ele quer ficar e de que ele quer trazer gente que ele confia pro projeto Corinthians. Então, assim, a gente tá entrando também numa fase nova do Corinthians, assim, apesar de ter muita similaridade com outros tempos em questão de elenco, a gente tá entrando numa fase nova de formação, de diretoria de futebol, de gestão, de elenco de clube, de cobranças diferentes. Agora o ecossistema interno do clube tem mais tempo e espaço para trabalhar porque ganhou um alívio, ganhou um respiro de Paulista, Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. São 3 títulos aí no último ano, numa janela de um ano. Então é super importante esse tempo para trabalhar, mas para não deixar a peteca cair também. Eu acho que a gente não pode simplesmente deixar as coisas acontecerem, deixar as coisas passarem e não pegar, não aproveitar a oportunidade de mercado. Então, assim, o Corinthians tem um elenco bom. Tem um elenco ok. Bom é muito forte. Mas tem um elenco ok. E aí, uma outra coisa que eu queria falar é do ataque, né? O ataque do Corinthians hoje, acho que é o ponto principal que a gente tem que ficar de olho aqui. Porque o meio de campo, como eu falei, tem algumas peças que, se forem alteradas, a gente perde muito. A zaga é praticamente incontestável, a zaga titular. O ataque também, a gente pode falar que é praticamente incontestável, o Yuri Memphis. O ponto é, no momento atual, o Yuri tá sem condição de jogo, tá machucado. Ah, mas o Yuri volta rápido, o Yuri é muito forte e tal. Também acho, ele vai regenerar e vai voltar. Mas o ponto é, enquanto o Yuri não volta, quem assume esse protagonismo e essa intensidade lá na frente de apertar zagueiro? Porque o Memphis não é. Contra o Atlético Paranaense a gente tentou o Vitinho. Funcionou? Eu julgo que não. Tem o contexto gramado? Sim. Mas enfim, vale a pena a gente arriscar no Vitinho? Vale a pena a gente arriscar um Pedro Raul? Ou não? Não dá pra jogar de Memphis e Pedro Raul porque são dois caras muito fixos lá na frente, a gente perde muita intensidade. Enfim, são coisas que o Dorival vai ter que pensar. E eu sinceramente espero só que o Corinthians entregue intensidade. Acho que a gente não pode pecar em falta de intensidade, no salto alto, no escolher jogo mais. A gente não tem mais espaço pra isso. Eu acho que dá pra gente colocar um Carrilho, Ranielli, Matheus Pereira amanhã pra tentar fechar esse meio campo, preencher esse meio campo. E aí eu tô muito curioso pra entender o que o Dorival pensa pro ataque. E sinceramente eu acho que vai dar nós, viu? Eu acho que vai dar nós. Não vejo a Portuguesa com lá grandes chances de passar. Eu acho que fez uma primeira fase muito boa, mas porque os outros times tiveram outras prioridades também. A Portuguesa teve mais tempo de se preparar. Os times do Campeonato Brasileiro, principalmente Série A, já se mobilizaram rapidamente pro Campeonato Brasileiro, que começou no começo do Campeonato Paulista também, ali no meio do Campeonato Paulista. Então, Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bragantino, Mirassol, eram times que já estavam mobilizados pro Campeonato Brasileiro, enquanto a Portuguesa tinha o único objetivo do Campeonato Paulista, da manutenção na Série A, e ainda conseguiu cobiçar ali uma vaga na próxima fase. Mas é isso, eu tô animado com o jogo de amanhã e com o ano do Corinthians. Eu acho que amanhã é 2-0 tranquilo, 3-0. Eu acho que não é um jogo pra apertar, posso queimar minha língua aqui. Mas eu tô sentindo confiança no Corinthians, acho que a Portuguesa não deve ameaçar muito o Corinthians. Mas vamos ver, né? Vamos ver se isso se concretiza. Ter só elenco e só nome a gente sabe que não funciona, não resolve nada. São os famosos 11 contra 11. E amanhã eu volto aqui, dando uma revisitada nesses pontos dessa prévia, entendendo, falando um pouco mais sobre como foi o jogo amanhã. Ainda não decidi se eu vou fazer o pós-jogo de lá ou daqui, esperar chegar aqui e fazer o pós-jogo, mas fato é que amanhã, depois do jogo, tem análise aqui. Fechou? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não esquece de deixar o like pra me ajudar. E é nóis, tamo aí. Amanhã não esquece que tem vídeo aqui. Valeu, abraço!